Etc. Talks. Mergulhe comigo e com esse cara aqui no mundo da curiosidade. Você já viu aí que eu escolhi uma palavra para a gente poder começar esse bate-papo aqui. Aliás, eu te pergunto, você é curioso? O que você fez ao longo da sua vida quando você se interessava em descobrir as coisas? Nós estamos diante do rei da curiosidade. Jean Galvão. Eu vou te dizer o seguinte, Jean. Você é cartunista, Sim. chargista, Isso. escritor. O que mais? Tá tudo dentro do mesmo, digamos assim, do mesmo. Tem um guarda-chuva, né? Digamos, a gente costuma falar. Várias que é formas humor. de você revelar que é o seu humor, talento. e aí eu uso a linguagem do desenho, né? E humor. E aí depois ramifica. Daí a charge trata de um desenho em cima do noticiário, né? Então é factual e ela tem tempo de validade. A charge daqui a um tempo não vai ser entendida. E o cartoon não. O cartoon você pode fazer ele, inclusive, até sem texto, pode ser entendido no mundo todo e em qualquer época. Porque você pega um assunto mais universal. Você é de São José? Não, mas eu tô aqui desde 82. E você nasceu onde? Cruzeiro. Cruzeiro? Querido Cruzeiro, Vale do Paraíba. Lá pertinho de Minas Gerais, minha terra, onde tem o túnel lá da Revolução Constitucionalista. Sim, né? Eu atravessei aquele túnel já quando estava desativado. Isso. Por isso que eu tô falando, curiosidade. Perguntei se você é curioso. Porque se tem uma pessoa curiosa, ao longo da vida, essa pessoa é Jean Galvão. Sim. A curiosidade é um motor, né? Você sempre foi uma criança curiosa? Observadora? Sim, observadora. E particularmente tudo que fosse imagem, né? Desenho, animação. E mais do que isso, eu não enxergava só o desenho. Claro que eu ficava ali pensando, como que ele desenhou isso aqui? Olha essa mão, como que ele fez essa mão? Tal. Tem essa curiosidade, que é mais técnica. E a curiosidade principal, que eu acho que é o motor de tudo, é assim, olha essa ideia que esse cara teve. Como que ele teve essa ideia? E com que idade você já pensava isso? Eu sempre desenhei desde pequeno copiando, né? Pica-Pau, Tom e Jerry, enfim. Mas quando eu comecei a prestar atenção... Maurício de Souza, assim. Quando eu comecei a prestar atenção no humor e assim, na ideia, é o que a gente chama de as gags que tem em desenho animado, né? E tinha muito, principalmente nos desenhos da Warner, né? Pernalonga, tal, eles tinham mais humor do que os da Disney. E mais tarde eu descobri que tinha um profissional, que era o Gagman, que ele era nos estúdios contratado para assim, ter uma história, e ele, dentro daquela história, ele vai inserindo piadas visuais, entendeu? Então tinha muita coisa assim que eu ficava, nossa, olha que sacada, né? Então, isso que me encantou mais. Com assim. que idade que você saiu de Cruzeiro para São José dos Campos? Bem pequeno, porque aí eu morei no interior de Minas também. E vim para cá com 11 anos. Mas a sua curiosidade já batia lá quando você olhava lá as árvores do quintal de casa, sim, a rua da cidade onde você morava, as pessoas, os traços das pessoas, né? Estou falando isso porque Manuel de Barros, por exemplo, um poeta do Mato Grosso do Sul, que faleceu em 2014, se não me engano, deixou obras maravilhosas de poesia, narrando as coisas da poeira do quintal, da raiz da árvore na beira do rio. Né? E isso se transforma numa paisagem no imaginário de quem está lendo. Isso tinha muito com o Monteiro Lobato também, né? Quando ele descrevia ali o entorno do sítio. E eu fico imaginando você, quando que você começou a ter essas ideias. Eu estou falando, gente, por quê? Por que eu estou puxando esse assunto desde a infância do Jean Galvão? Porque, para mim, Jean, vou falar assim muito de coração, você é o maior cartunista do Brasil. Nossa, fico feliz. O melhor de todos, eu diria. E olha que nós temos pessoas geniais, fazendo belíssimos trabalhos, né? E por que eu falo isso? Porque essa capacidade de observar e transformar isso num desenho que manda uma mensagem, muita gente quer fazer, mas nem todo mundo consegue, né? Como é que você fez essa ponte para conseguir? Aí tem a pergunta, né? Como que é o seu processo de criação, né? E geralmente eu sei contar do processo depois que eu já fiz, sabe? Tive a ideia, depois eu volto, eu tava assim, eu fiz essa ligação, quer dizer, o cérebro vai conectando coisas do repertório que você tem de vida ou de informação e
das coisas que você observa, a curiosidade principalmente, né? E para eu chegar no desenho. Mas digamos assim, vamos à folha em branco, né? Eu preciso escolher o tema. No caso da charge, eu saco o que está rolando na semana de notícia e tudo, anoto alguns temas e fico pensando sobre ele e rabiscando. Enquanto eu estou criando, eu estou rabiscando, né? Então tem um tema X, sei lá, desmatamento. Fiz vários sobre meio ambiente, então fico pensando em uma forma de que essa charge seja crítica, tenha humor, mas que ela seja crítica e ela traga uma reflexão e um debate. Nos feedbacks que você recebe, qual é o ponto que você coloca no papel, nesse papel em branco, que mais atrai o leitor? O que mais atrai quando é feito um desenho, quando ele vê o desenho? Quando ele vê o desenho lá publicado no jornal. Porque eu já vi material seu no JB. Sim, sim. Já vi na Folha. Sim. Né, em revistas. Publiquei em vários, super interessante, Veja, tudo quanto é lugar que tinha. Na Veja, via muito você na Veja também. Sim, eu lembro. Qual é o feedback imediato? Eu já vi muita gente falando assim, nossa, essa charge resumiu tudo que eu queria dizer a respeito desse fato. Geralmente o feedback é da ideia mesmo. É como impactou a pessoa que viu, né? Então, nossa, eu não tinha percebido isso, Vamos isso mesmo. Sim. Vamos dar um exemplo. Essa aqui, por exemplo. Sim. Conta essa história aí dessa charge. Essa charge eu fiz assim, foi um pouco antes da pandemia. Eu estava começando a pandemia, tinha chegado no Brasil, né? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Aí a gente já não... Começaram a ter as orientações, de não cumprimente, se afaste, né? Então foi a primeira que eu fiz. É claro que o assunto já estava rolando antes um pouco, estava lá, né, lá fora, lá longe, na China, né? Mas e quando vê, primeiro caso no Brasil, aí usa máscara, não usa, e depois começaram, né? Não pode tocar. Lá em março de 2020, começou o isolamento. Isso. E aí daí eu fiz várias sobre isso, assim, sabe? Eu vi várias que foram feitas. Tem uma aqui que é impactante também, que são as pessoas passando fome, né? No frio, né? Aqui... Mostra essa daí pra gente. Eu vou mostrar. Aqui é o seguinte, é obrigatório já a máscara, todo mundo tinha que usar máscara, tudo, né? E aqui eu coloquei assim que as pessoas mais vulneráveis, elas também estavam usando máscaras, mas ainda não tinham o básico ali, né? Então aquele se cobre com a única coisa que ele tem, né? Então tinha muita gente que sofreu bastante, principalmente. E o interessante é que você... Do cinza, você deu um destaque para o branco da máscara. Exatamente. Que é a mensagem do isolamento, da necessidade de se proteger para você não contaminar e nem ser contaminado. Sim, né? E bem observado que você colocou, porque assim, eu queria que o leitor visse a máscara imediatamente. Se eu enchesse esse desenho de cor, o olhar ia ficar perdido, mas eu quero que vá o foco, né? Então, até a posição que ele tá aqui, que é um pouco da regra da fotografia, né? Ele tá num lado, o cinema usa muito isso também. Ele tá nesse lado, o olhar vai ali, sabe? Então, eu uso essas técnicas de comunicação também na forma de como eu vou finalizar o desenho. Você transformou esse talento natural que nasceu com seu desejo de observar as coisas em algum curso? Você fez cursos de formação nessa área ou não? Não, porque não tinha, né? O que eu tinha era copiar as coisas. Acho que não tem até os desenhos, sei lá, curso de cartoon, de charge. Mas assim, eu fiz algumas outras coisas. Eu fiz um pouco, não concluí, mas comecei a faculdade de História e sempre li muito, graças a alguns jornalistas que eu conheci ao longo desse tempo, que me davam dicas e Jean, leia esse cara, leia esse livro, leia esse artigo. E aí o que acontece? A matéria-prima do meu trabalho não é o desenho, é o conteúdo. Então se eu vou tratar de um assunto, eu preciso entender dele minimamente e ter uma opinião sobre ele. E você leu muita gente? Sim. Aí continuo lendo, eu gosto muito de ler, né? Você teve um encontro com o Ziraldo, né? Muito interessante. Como é que foi? Fui no estúdio dele. Foi muito legal, porque ele tinha um programa, né? E aí ele convidava as pessoas, assim. E eu já tinha conhecido ele antes, assim. Eu ia lançar um livro de charge, ele chegou a fazer um prefácio e tudo, mas depois... E não deu certo o livro de sair, porque a charge, como disse, a charge envelhece, né? Então, ela, como livro, assim, ela não ia durar nada numa livraria, né? Porque aquilo muda... E quais obras dessas pessoas que você admira, que você sente que não envelheceram, são atemporais? Pois é, o próprio Ziraldo, né? Todo mundo conhece pelo Menino Maluquinho, né?
a obra mais conhecida dele. Mas ele tem outros livros infantis, assim, impressionantes. Um que me toca muito, muito é o Flicts, né? Que é todo, assim, de cores, sobre cores, assim. E ele também fez muita charge na época do Pasquim, que foi onde apareceu muito cartunista, muito chargista brasileiro que abriram a mata, assim, no sentido de se expressar. Então, Jaguar, Angeli, Enfio, Milor, né? Milor é genial, né? Então, cara que até hoje eu gosto de ler esse pessoal, né? E também é legal você, por exemplo, eu gosto do Ziraldo. E aí eu vou ver o que o Ziraldo gosta, sabe? Qual a fonte que ele foi. E vou também. Então você vai puxando e você vai descobrindo cada coisa, assim, sabe? E isso vai acrescentando, né? E teve a história de você começar a fazer também seus livros infantis, sim, né? Sim. Como é que foi o surgimento do Sombrinhas, né? Então, bom, começou que eu ilustrei alguns livros infantis de outros autores. E deu certo, as pessoas gostavam e tudo, né? Na época, eu fazia tirinhas para a revista Recreio, tirinhas infantis, que tinham também um feedback enorme, recebia carta. Era um sucesso, assim. Até hoje tem gente, adultos me acham na internet, você fez parte da minha infância. Olha, que bacana. Você é tão jovem, né? Fazendo parte da infância desse pois povo. né? Mas, porque a primeira entrevista que eu fiz com você tinha uns 20 e poucos anos só, rapaz. 20 Trabalhava no Vale Paraibano. Isso. Eu me lembro de uma charge que você fez sobre o Tele Santana. Quando o Tele Santana morreu, você fez uma charge dele que me marcou muito. Eu fazia charge ali, política, e fazia futebol também, esporte, né? E olha que eu ilustrei uma coluna de esporte muito tempo e eu não tenho time, eu não sou muito do futebol, não sou um torcedor, não tenho time. Mas, à época, eu lia muito sobre futebol e esporte. Então, eu sabia escalação, sabia essas coisas para eu poder desenhar. Entende? Uma delas, eu vou ter que mostrar essa aqui para você, que você não é muito do futebol, mas dá uma olhadinha nessa daqui, ó, que você fez. Sim. Essa foi até meio polêmica, assim. Isso já não é dessa Copa agora, é da Copa anterior. Tá aqui, você falando do Neymar. O cara vai colocar a camisa com o nome Neymar, pum, tombou, caiu. Então, que assim, na época, até já tinha meme, né? Já existia meme. Teve muito meme que o Neymar caía muito, porque ele era muito marcado, né? E aí tem um cara que, essa charge, ele vai comprar no camelô uma camiseta da seleção, né? E pergunta se é original, né? O cara, veste que você vai ver, né? Ele queria do Neymar. Aí quando ele coloca a camiseta, ele cai. Então é original. E muita gente reclamou. Nossa, mexer com futebol. Mexer com a paixão das pessoas é fogo, né? É fogo. Nossa. Mas muita gente entendeu também, viu a brincadeira e tudo, né? E a história do Samuel Procura Seu Chapéu? Então, esse é um livro que tá para sair, tá numa editora, né? Que eu fiz tudo com blocos dos meus filhos, assim, aqueles blocos de madeira. Tinha aquele pequeno engenheiro. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Então, adolescência, assim. E desenhistas também? Eles gostam de desenhar, mas eu vejo algum talento ali, mas eu não sei se eles vão assim. Acho que essa geração agora, eles têm tem tanto material chegando neles, tantos inputs assim, né? Que você não sabe o que vai seguir e tudo. E nem eles, né? E aí a gente nem sabe que profissão vai existir daqui a pouco, né? Por causa da inteligência artificial que tá aí. Demais, né? Tomara então... que não torne as pessoas preguiçosas para pensar, né? Pois é, né? Pode haver aí um atrofiamento das coisas, né? Tem uma aqui que eu acho muito interessante, que você entra no mundo da psicologia, né? Sim. Agora... qualquer assunto pode virar, né? Então, se eu pego aqui, era um programa ali de sessão de terapia, né? Que tinha o Celton Mello. Então, eu coloco o guarda-chuva ali. Minha mãe não deixava sair na chuva, né? Então, ela é traumatizada. E ele para sair na chuva, né? Ele tem que sair na chuva. Foi feito para isso. Para existir, mas, né? Mas a mãe dele não deixava. Então, eu peguei um recorte, assim, né? Essa capacidade de pegar os recortes é que me chama muito a atenção, e tem uma pitada de humor nessa história toda. Sim. Né? Essa fez sucesso, o pessoal gostou muito. Ainda no âmbito da psicologia, a psicologia estuda, né,
os temperamentos. Sim. E tem os introspectivos e os extrovertidos. Extrovertido. Como é que você se define? Eu sempre fui introvertido. Sim. Eu acho que talvez da natureza... Uma certa timidez no seu olhar, assim? Não que eu não sou antissocial nem nada, mas sou mais introvertido mesmo. Mas é impossível para um cartunista com a qualidade que você tem ser antissocial, porque o seu olhar está voltado para a vida, né? Eu tô sempre todo observando tudo e o bom humor pega assim de um jeito muito interessante. Deixa eu mostrar um outro aqui, que daqui a pouco eu quero falar da sua avó. Você tem vários personagens, né? Vários personagens. Eu tenho aqui no meu celular para te mostrar. Aqui você vai lá para minha terrinha, rapaz. Aqui você... Cara, essa charge, ela, como ela viralizou muito, muito, né? Que, você assim, faz uma visita aos mineiros, né? Chega uma nave com os ETs, né? E aí ele tá tentando se comunicar ali, contato imediato de terceiro grau. E aí ele comenta com o outro que ele perguntou onde está e não tá entendendo. Ele não entende, o caipira que tá ali não entende o que o ET tá falando, né? O ET tá perguntando onde nós estamos, né? E o caipira não entende. Aí o outro ET fala assim, tenta oncotô. Oncotô, né? Onde que eu estou, né? Que aí ele vai entender. Onde que você foi morar em Minas Gerais? Eu morei em uma cidade pequenininha chamada Maria da Fé. Maria da Fé, perto de Cristina. Perto de Cristina. E caminho de Itajubá. Isso, aquela aqui região. É perto, né? Pertinho aqui, né? Sul de Minas, né? Tem muita gente que faz romaria para Aparecida e desce a pé por ali, tem a serra logo depois, né? Então, foram naquelas ruas, assim, eu desenhei muito com tijolo, com o que tinha à mão, assim, sabe? Então, qualquer superfície para desenhar, eu desenhava. Você falou aí do Ziraldo. O que o Ziraldo falou a respeito do seu trabalho? Pois o Ziraldo, ele tem uma coisa assim que ele... às vezes ele é superlativo, né? Então, ele fala, melhor do mundo e tal. E às vezes ele fala para todo mundo, assim, né? Mas, assim, era legal, assim, que quando ele elogiava especificamente um desenho, daí eu sei que ele prestou atenção. Aquela foi muito boa, sabe? Então, um cara muito generoso, assim, muito, muito criativo e é uma referência impressionante, assim. Tem cartoons dele que eu fico vendo cartoons deles até do início de carreira, que até o traço dele é diferente e tudo. Eu fico impressionado. Tem ideias assim. Você já mudou muito o seu traço? Ele muda, né? Ele muda e eu fico feliz que ele mude. Eu gosto de olhar pro desenho de 10 anos atrás e ver que ele tá ruim. Nossa, né? Imagina eu olhando pro desenho de 10, 20 anos atrás e tá do mesmo jeito. Não evolui nada, Você amadureceu o seu traço. Então eu gosto de ver que eu amadureci o seu traço acompanha o amadurecimento seu psicológico, emocional. Sim, e o que eu preciso passar, né? Então eu entendo que hoje eu não preciso desenhar cada detalhe de alguma coisa, a não ser que seja necessário, que ele seja fundamental para o entendimento ali, né? Você faz uma série de charges também. Eu diria que você tem sempre uma pitada de bom humor. Sim, tem. É o que eu procuro, é a minha busca. Essa é uma forma muito interessante das pessoas introvertidas ou introspectivas se resolver bem com seus critérios de autocobrança, tudo. Sim. É o humor. É verdade. O humor é uma válvula de escape muito nobre. Creio que sim, né? Ainda que eu acho que o que você disse, talvez algumas pessoas fazem isso com a sua expressão corporal, né? Tenta ser engraçado e tal, né? O humorista. Humorista. Tem stand-up super tímido. Nossa, super tímido. Legal. Exatamente. E você resolve muito bem isso. Por exemplo, no papel, mostra aí para quem está acompanhando, etc. Então, aqui a questão que está muito em voga, que é energia verde, sustentabilidade e tal, né? E aí tem o Hulk ali e o garoto fala, você não é um exemplo de energia verde. E o Hulk fica ali desolado, né?
Então é isso. E tudo que tiver acontecendo. E tem essa tema. também, por exemplo, aqui, ó, que você faz uma leitura também crítica dessa coisa da poluição, da má educação do povo. Sim. E tem assim. No caso aqui do robô. O robô, né? Ele atingiu o nível humano, né? De inteligência, que é jogar as coisas fora da lata de lixo. Então aí já começou a sujar as ruas, né? Tá igual aos humanos, né? Eu vi que você teve uma produtividade intensa dentro da sua casa, possivelmente, no período da pandemia. Sim. Né? Aqui tem uma que possivelmente foi no começo também, porque tem aí o vírus. Enfim, o coronavírus. Quando estava havendo aquela pesquisa, aquela corrida para pesquisa para encontrar vacina, né? Daí eles olham o vírus e o vírus está... mandando uma banana. Mandando uma banana, exatamente. Para eles, né? E foi incrível a velocidade que se chegou na vacina, né? Isso foi impressionante, assim. Se você pensar que lá em 1918 foram necessários 14 anos para se chegar a uma vacina que combatesse o influenza, o vírus influenza, 1 ano e meio para coronavírus, né? A medicina avançou mesmo bastante, né? Mesmo. E o empenho, né, deles, a importância da ciência, né, do conhecimento ali nisso. Como é que foi esse período para você? Ele de que maneira ele interferiu na sua produtividade? Ou em nada, você continuou mandando o seu material? Assim, em termos de isolamento e do home office, isso não era novidade para mim. Eu sempre trabalhei onde eu posso trabalhar de qualquer lugar tendo uma internet, entendeu? Eu carrego minhas coisas e posso trabalhar de uma padaria, se eu quiser, sabe? Pega o papel lá e começa a desenhar. E desenho, e finalizo no tablet e tal, e mando. Então, não tive muito problema com isso, assim. Ainda que, antes da pandemia, eu dividia um espaço com alguns amigos, assim. Então, eu tinha uma rotina de ter mais gente ali e tal, né? Na pandemia, não. Aí, fiquei mesmo eu e papel ali, né? E é meio chato, assim, eu preciso muito de sair, de ver as pessoas, né? Matéria-prima para mim, né? Mas eu acredito que tem pessoas que sofreram e sentiram muito mais, né? Foi um corte, assim, né? Digamos, a pessoa trabalhava numa empresa com muita gente e do nada ela... Claro que no começo ela pensa, eu vou ficar da minha casa trabalhando de pijama, mas passa o tempo, aquilo te confunde, sabe? Eu tô trabalhando agora, não tô... Eu tenho um amigo que falava assim, ó, eu tenho que ir para a empresa, eu fui programado para ficar 8 horas fora de casa. Tá vendo, né? Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você precisava sair porque a sua matéria de trabalho era observação. Sim. Olha nós de novo falando aqui de observar. Então, o menino, o Jean, que olhava lá na roça, lá as coisas acontecendo, depurou, desbastou essa capacidade perceptiva para o homem, Jean, pai de 2 adolescentes. Sim, como é que você trabalha com isso hoje? Quando eu fazia tira infantil para recreio, né, eu fazia tirinha de uma forma que o adulto fosse gostar também. Muitos pais falavam, eu compro pro meu filho, eu gosto, mas eu gosto também. Ou escreviam, e eu tinha essa intenção mesmo, que fosse engraçada para sempre, que a pessoa crescesse e visse que eu trabalhei uma piada. Por exemplo, isso daqui? Essa daqui é uma, né? É uma que você fez para a revista Recreio, revista infantil. Aqui ele comenta, que eu vou mostrar aqui, né? Mostra. É uma época de figurinhas, né? Ele fala pro amigo dele, você tem figurinhas para trocar? Eu não troco figurinhas repetidas. Então, o que você faz com as suas repetidas, né? Ele pergunta, você cola no álbum, por acaso? Ele colo. Só que ele vai colando umas sobre as outras, né? Então, ele não quer trocar as repetidas dele. E os pais gostavam disso? Gostavam e viam. E os filhos viam junto com os pais, né? Então, assim, interessante. Jean, eu tô me lembrando aqui do primeiro momento em que você publicou uma charge. Ponto A, Vale Paraibano. Ponto B, Folha de São Paulo. Sim. Eu me recordo quando apareceu lá e falou, poxa, nós vibramos assim, que a gente sempre vendo o seu trabalho altamente criativo, indo para um jornal nacional, né, um jornal de impacto nacional. Sim. Como é que foi esse momento? Olha, a primeira vez eu trabalhava, já tinha um tempo, né, fazendo aqui, ainda que eu tratasse de assuntos regionais, mas nacionais também, principalmente. E que idade você tinha na época? 20
24, não sei, 20, por aí. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E aí passou um tempo, aqui mesmo, eu ganhei alguns prêmios jornalísticos quando eu me inscrevi e tal. E tem um que eu ganhei 3 vezes, é um prêmio importante, assim, do jornalismo. Prêmio Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. Eu participei só 3 vezes e ganhei das 3 vezes. Ganhou as Depois 3 não vezes. participei mais. Eu tô falando que você é o maior do Brasil, rapaz. O Ziraldo tem razão, o Ziraldo é o maior do mundo. Né? Você participou do Salão do Humor de Ribeirão Preto também, não? Não, de Piracicaba. Piracicaba. Né? Sim, participei, já ganhei também lá. Já ganhei no Rio, em Belo Horizonte. Teve um no Japão que eu passei raspando, mas veio uma medalha linda, assim, apesar disso. Né? Não ganhei, mas... E aí, então, aí o caso da Folha, né? Aí teve um concurso nacional para escolher, né? E eu passei em primeiro lugar. E aí a primeira vez, eu fiquei por 3 meses fazendo charge, como se fosse sair, mas não ia sair. Eles queriam ver se eu tinha mesmo, se não era sorte, se eu tinha mesmo capacidade. Então, Jean, você vai fazer a charge, vai finalizar, vai pôr cor e vai mandar. Eles no davam formato. Tema? Não, eu escolhia. Você escolheu o tema. Você vai mandar e como se fosse sair. Eu fazia todo dia. E não saía, porque era só um teste. Eu saía internamente para eles verem, tal. Aí eles viram que eu tinha fôlego e tal. Jean, a partir de tal dia você começa a publicar. A primeira vez que eu publiquei, que saiu lá, eu vi assim, eu fiquei horas olhando, né? Falei, caramba, né? Saiu, tem muita gente vendo agora, sabe? Puxa. Isso foi... Porque a Folha vendia 1 milhão de jornais no país inteiro, né? Na época. O impresso em geral, né? Tinha... Por exemplo, eu tinha acesso, quando eu estava trabalhando aqui na redação daqui, eu via todos os jornais, porque chegavam todos aqui. Jornal do Brasil, Globo, Estadão, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, Gazeta Mercantil. E sabe... E você via a produção dos colegas, né? Eu lia, né? Porque os jornais, assim, eles têm linhas editoriais, né? Ainda que eles procuram ser mais plurais agora, mas alguns tinham, você vai vendo aqui uma notícia como que outro deu, um cronista tal, então... E até charge de outras pessoas, como elas fizeram, né? Ainda hoje, se eu for fazer uma charge, eu tenho ideia, dou uma olhada no Google se alguém já não teve essa ideia. Porque se tiver, eu não faço, e já aconteceu várias vezes, já foi feita essa ideia. Eu ter que começar do zero, sabe? Olha, que bacana isso daí. Porque tá tudo, a informação tá toda aí. Né? Logo depois da Folha, outros jornais se interessaram pelo seu trabalho, né? Como é que foi o Jornal do Brasil chegando até você? O Jornal do Brasil foi quando eu publiquei um tempo, né? A tirinha da avó. Começou assim, publiquei lá. Começou lá. Publiquei lá e tinha que ser diário, assim. E nessa época foi até um convite do Ziraldo mesmo, porque ele foi editor do Caderno B, que era o Caderno de Cultura do JB, né? E eu mandei as tiras da avó, que eu já tinha criado, assim, e aí era uma por dia, uma loucura, assim, sabe? Nossa, e aí eu ia para casa tentar ter 3 ideias para eu conseguir, porque tinha as outras coisas, né? Era uma corrida, assim, terrível, assim. E aí... publiquei a avó um tempo e parei, aí publiquei umas outras tiras mais de outros assuntos e tal. E ficou um tempo, depois parou, aí eu parei com a avó. Já que você falou da avó, eu vou mostrar a avó aqui. Peraí. Vou mostrar a avó. Eu gosto muito dessa daqui, ó, que você conta a história da vida da avó. Sim, Ela foi levada, né? Essa tira é legal porque, assim... A avó já estava assim, eu tinha voltado a fazer a avó, aí publicando no Instagram, né? Você começou em que ano? Você lembra quando você começou a publicar as tiras da avó no JB? Cara, 2004. Ficou assim uns 9 meses, assim. Todo dia a tira da avó. Aí, a repercussão foi imensa. Mas aí tinha um momento que eu intercalava, eu fazia de outros assuntos também, porque, sabe, eu queria ter um material bom, né? Então teve uma primeira fase da avó que ela era mais deprimida até, mais religiosa, tomava muito remédio. Pegava esse aspecto. Tem uma religiosa muito bacana que fala das santas. Sim. Né? E aí eu voltei com a avó em 2017, assim... Santo Agostinho, Santo Expedito, Santos, e Silvio Santos. E Silvio Santos. Ela vai dar boa noite pros santos, né? Boa noite, Santo Agostinho, boa noite, né? E vai na TV, boa noite, Silvio Santos. Você falou da avó, você criou esse personagem. Volto a falar com o Jean Galvão, observador. Sim. Como é que era a sua relação com as suas avós? Então... Foram elas as motivadoras do seu... Foi uma das avós, porque a minha avó
paterna, do lado do meu pai, né? Faz mais tempo que ela faleceu. E quando eu criei a avó, era a mãe da minha mãe, né? As lembranças da infância brotaram todas. Ela tinha alguns elementos ali que acontecia que aí eu desenhei algumas poucas coisas. Aí depois, aí eu não precisei, assim, não precisei mais observá-la, porque eu saquei que vó é igual em qualquer lugar, né? Vó é um arquétipo, né? E aí eu comecei a fazer isso, voltei em 2007 e 2018, pus uma por dia no Instagram e aquilo foi crescendo. Vamos mostrar uma charge da avó? Sim. Outra charge da avó. Essa aí é muito bacana também. Aqui eu pego, ela faz o paninho ali, né, pro filtro. Ela termina e fala, agora só falta o da represa da cidade. Ela faz o paninho pra represa da cidade, né? Até lembrei da represa aqui de Paraibuna. Isso. Mas aí... Tem uma bacana, outra de paninho, rapaz. Outra de paninho. Essa também, né? Também. O prefeito tá falando, eu sei que nossas ruas foram tomadas pelo frio, né? Aí eu lembrei até de Maria da Fé, muito frio lá, né? Muito frio. Mas já chega, ela tá cobrindo as ruas com um paninho, assim, pra ficar aquecida. Chega, vovó. Então legal. Eu pego essas características, né? E exagero. E muita gente se identifica, minha avó... A minha avó é assim, ou minha avó era assim, que saudade da minha avó, eu perdi. Ou tem gente que não conheceu a avó, então, eu queria ter uma avó assim. Nos comentários vem essa aí? Sim. Você interage com essas pessoas? Aí porque você está mexendo no imaginário delas também, né? Sim. Na memória afetiva delas. Eu agradecia e tudo, né? E as pessoas identificavam mesmo. Minha avó é assim. Talvez nem fosse, mas tá no imaginário ali, né? Antes de mudar de assunto aqui... Mas não mudando tanto, porque eu quero falar de personagens. Tá. Mais uma da avó que eu achei sensacional. Essa é a pitada do bom humor que você coloca. Essa aqui, olha que né? incrível. Ela tem uma vizinha, que essa Ditinha, né? Que é um pouco invejosa e tal. Ela fala, Ditinha, vem ver a minha planta que afasta o mal olhado, né? Daí ele, puf. Sumiu a Ditinha. Aí sumiu. Você já foi convidado para fazer roteiro? De filme? Não. Não sei se animado. Não sei se eu saberia trabalhar assim, né? Eu trabalho desenhando. Né? Mas... Tem uma curiosidade aqui que eu queria falar. Diga aí. Ó, primeiro assim, esse formato quadrado, ela não é um formato mais da tirinha tradicional, que era uma tripinha, né? Era. Agora, para caber nas redes sociais, eu faço quadrada. E a avó, todo o diálogo, quando é ela que fala, eu escrevi com letra cursiva, né? Feita à mão, assim, né? Não é fonte, não é nada. Então eu fazia uma caligrafia, assim, que remete às avós, assim. Antes eles tinham uma caligrafia muito bonita. Muito Você pegar cartas antigas, você fica impressionado. Incrível. Seu avô, assim, feito com pena, uma coisa linda, assim. Muito né? bonito. Não era era lindo. Então eu procurei fazer isso com os balões da avó. Quando fala dela, é essa caligrafia. Você tem outros personagens, né? Um deles é um cachorro que não late. Como é que é isso aí, rapaz? Isso foi na época da Recreio, que tinha as crianças lá e tinha um cachorrinho que eu chamei de Tuneba. E ele nunca latiu. Eu fazia as tiras e ele era mudo, assim, mas interagia. Ele era quieto, ele fazia nada, mas eu criava situações que ele estava envolvido ali, né? Ele tinha umas pulgas almestradas que faziam umas coisas para ele, assim. E aí ia acontecendo as coisas, né, com ele. O pessoal gostou também. Foi muito divertido. Fazer tira para criança, assim, eu acho muito bacana, assim, porque eu vou lidar com humor e com temas leves, assim, né? E eu pego e... Esse aqui, por exemplo, esse seu livro, Incrível Eu. Mostra aí o livro. Sim. Como é que é a história dele? Que saiu já tem, assim, uns 2 anos, né? Eu quis fazer um livro sobre o corpo humano. Incrível Eu. Mas não é assim, só sobre o corpo humano, estômago, coração, não. Aí eu vou falando do corpo humano, mas assim, com versinhos, né? Então eu coloco versos falando, ó, minha cabeça usa boné, cheia de cabelo, fã de cafuné. Meu cérebro manda, se acha durão, mas não comanda o coração. Então eu vou dos pés à cabeça com versinhos, mas falando das habilidades das crianças, né? Ó, Marcelo, né? São nomes aleatórios assim que eu peguei. Meu nariz confiante ao tal, respira e segura óculos de grau. Resfriado fica todo entupido e começa a falar esguizido. Então, aí tá no nariz, depois tem orelha, vai... Como é que foi a reação dos seus filhos vendo isso daí?
Eles gostaram, né? Eu mostrava, assim, eles gostavam. E a editora que eu mandei gostou muito também, né? E o nome que eu criei, olha, é um livro sobre o corpo humano, mas não quero pôr o corpo humano. Incrível no sentido que você é incrível do jeito que você é, né? Sem saber as habilidades que a gente tem de pegar alguma coisa. Podemos entender que uma das chaves da sua performance de sucesso é exatamente que você não tem compromisso nenhum com o óbvio. Sim, acho que sim. Ainda que tem a velha frase que o óbvio precisa ser dito, né? Mas se eu for... Mas você diz o óbvio, só que de um jeito original, criativo. Eu pego de um jeito que ele se faz presente ali, né? Ele aparece, não tinha visto. É exatamente o óbvio que aparece no cartoon, na charge. Sim. É exatamente o óbvio, mas a leitura do óbvio é aí que está a genialidade. Exatamente. E que a pessoa bate o olho e fala, poxa, eu já li alguns comentários a respeito em jornais, dizendo assim, poxa, essa charge diz tudo que eu queria dizer a respeito desse fato. Exato, isso acontece muito. Que estava ali e através do desenho, do humor, eu comuniquei algo, né, que causa esse impacto. Assim. Aí que está a grande diferença. Você fez um livro de São José dos Campos. Um passeio por São José dos Campos. Isso aqui é super novo, de agora fiz, né? Comecei a fazer o ano passado, fiquei ele todo fazendo calmamente, assim. E agora ele tá pronto, né? Um passeio em São José dos Campos. Quem quiser conhecer São José... Então, assim, ele vai por São José todo. A criança é uma criança de fora que chega numa escola, que é uma coisa muito característica daqui. Muita gente, eu vim de fora, né? Todo mundo veio de fora. E aí as duas crianças que moram lá vão apresentar a cidade, né? Aí começa, por exemplo, aqui Eugênio de Melo, e aí passa pelo Parque da Cidade, Parque Santos Dumont, tem aqui, 14 bis aqui, né? Fala do Parque Tecnológico, a Igreja Matriz, Mercadão, Parque da Cidade. Banhado, tudo. Tem uma cena grande do banhado, assim, quando ela vai mostrar o banhado. Eu pus uma página dupla, faço do Vicentina, olha o banhado, rapaz. O banhado aqui, quando apresenta para ele. Então, assim, é um passeio em São José. Ou seja, aí, ao final, tem umas coisas mais didáticas, né? Aí tem uma história mesmo, São José curta aqui. E tem, assim, a bandeira de São José, o mapa mesmo, uma coisa mais... É um apoio pedagógico aqui no final. Aí está, né? Senhoras e senhores... São José dos Campos, vista por uma pessoa que nasceu em Cruzeiro, mas vive aqui há 41 anos. E aí tem coisa muito específica daqui, né? Tem um momento que eu coloco aqui que eles falam, agora vamos na cidade. Aí o garoto pergunta, mas a gente já não está na cidade? Eu falo, não, aqui a gente fala, quando vai na cidade a gente vai ao centro. Você pode estar ali, você vai ao centro, você vai à cidade, né? Então isso significa isso aqui, né? É uma característica muito daqui. Então eu fui aos lugares, eu fotografei, fiquei olhando lá, fui a todos os lugares, olhei, andei, o que eu tiro daqui. Tem vários e vários rascunhos até eu chegar numa história, né? Que tem começo, meio e fim, tudo, e deu muito certo. E aí eu tô conversando com as escolas e tudo, né? Que eu acho que isso não tem em lugar nenhum. Eu procurei ver se existia em outros lugares. O que tem, às vezes, é mais um livrinho infantil das cidades. Assim, mas em Jacareí houve uma época um mapa cultural também desenhado, em que tinha lá um traçado e a pessoa tinha os pontos culturais da cidade. É um mapa turístico, né? É um mapa bonito também, bacana. Agora, o livro realmente eu não conhecia. Muita gente, tá vendo? É bacana a gente conversar sobre esse assunto aqui. Eu estou trazendo por um ponto da tua personalidade. Você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que sempre esteve atenta. Esse sentido meio introspectivo do teu olhar revela uma pessoa muito observadora. Sim. E observadora por um ângulo genial, que é aí que está a originalidade e a criatividade. É perceber e bater um flash através de um desenho. Não de uma foto, mas através de um desenho que manda uma mensagem. Que dicas você dá para quem olha para você e fala, eu quero fazer igual o Jean. Eu quero também mostrar o meu talento através do desenho. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que começar a fazer, mostrar para as pessoas próximas, se elas entenderam, né? Acho que copiar não é um erro, não tem nada... Eu fiz muito isso, copiar, e você não vai ficar com traço de outra pessoa. Você, inevitavelmente, vai chegar no próprio estilo.
Então, esse exercício... Assim, você amadurece até chegar no teu. Não tem como você não chegar no seu estilo, sabe? Você chega no seu estilo. Então, e aí você vê soluções que a pessoa encontrou, diálogos, né, que foram colocados e tudo. E, claro, mas o principal mesmo é ser curioso, né? Porque estou lidando com uma coisa que é desde das cavernas, que os caras desenhavam lá na parede, né? E já li um texto dizendo assim, que por que o homem... depois ele era nômade, né? Mas depois que ele se estabeleceu e já conseguia cultivar e plantar e caçar e se estabelecer no lugar, por que ele continuou indo longe, né? Porque ele queria saber o que tinha lá. Curiosidade, né? Então isso levou, mesmo ele tendo um lugar que podia ficar pro resto dele, mas ele, eu quero ver o que tem do outro lado. Bacana. Essa curiosidade. Eu vi com a minha filha um filme recente que mostra exatamente isso que você está falando, Croods. Sim. Croods, uma animação, exatamente. Que eles estão dentro da caverna, o pai não quer que saia da caverna, mas a filha é rebelde. Ela fala, não, eu quero saber o que tem fora dessa caverna. Sim. E a vovó tem uma avó lá, rapaz. Tem uns atritos com o genro, né? Tem. Então é isso, né? Essa curiosidade que faz... E ele o pai lá lidava com os fantasmas, os monstros possíveis que podia ter, né? E é muito interessante mesmo essa animação. Capacidade de observação, vontade de perceber as coisas, curiosidade e uma boa dose de talento fazem do Jean Galvão o melhor cartunista do Brasil e, segundo o Ziraldo, do mundo. Obrigado, Jean, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E vamos seguir com esse material gostoso para transformar a nossa vida em algo gostoso de se viver. Tchau, gente. Valeu, foi massa.